Boa noite, estamos começando mais um Proseando Podcast. E hoje quem está proseando com a gente é o Afonso. Afonso, seja bem-vindo. Muitíssimo obrigado, Muito igual a grata vocês. por estar recebendo você aqui. Muito obrigado. E conta pra gente, Afonso, quem é você? Depois que a gente faz 60 anos, essa é uma pergunta terrível. Principalmente quando eu tenho só um mês que eu fiz 60 anos, então piora muito essa situação. Porque eu falei agora que eu tenho Afonso. O Afonso Borges tem 60 anos, quase morri. E quando você tem 59, não tem problema. Não, você quase morreu ou você quase morreu? Quase morreu. Eu morri de morte morrida mesmo. Entendeu? De matada não. E eu faço o Sempre um Papo há 35 anos. Na verdade eu falo que 35, não, na verdade são 33 presenciais e 2 digitais, né? Então acho que a nossa vida daqui para frente vai ser sempre marcada por esse acontecimento mundial que foi a pandemia, né? Faço também o Fli Araxá há 10 anos, por sinal é a 10ª edição do Fli Araxá, a gente está comemorando. O Fli Itabira, primeiro festival literário de Itabira, nós começamos na terra de Drummond ano passado. Tem um podcast na Rádio Alvorada diário, vou repetir, diário. Tá vendo, Se chama Mão do Livro, 2 vezes ao dia. Nossa. E 2 escrevo, vezes ao dia? e tem um blog no jornal O Globo. Nos horários que me sobra, eu durmo. Nunca, pelo jeito não, nunca. como eu durmo pouco, a gente pode dormir na eternidade, tem aquela velha frase, né? E Afonso, como que começou o Sempre um Papo? Bem, há 35 anos eu era jornalista, estudava na Católica e descobri uma oportunidade nesse mundo dos livros. Eu costumo dizer o seguinte: quando você faz um espetáculo teatral, ou um cinema, ou um grupo de dança, já está tudo preparado, não é? Tem mídia, vai para o jornal, se coloca anúncios, a pessoa dá entrevista e acontece o espetáculo cobrando ingresso na porta. Essa não era a realidade, e não é, eu acredito ainda, a realidade do lançamento de livro. O lançamento de livro sempre foi relegado àquela coisa modesta de um autógrafo em uma livraria, chama os amigos e pronto, né? O Sempre um Papo, desde o início, eu tive essa noção da forma profissional de realizar um lançamento. Então, desde o início, o autor que vinha de qualquer lugar do país para Belo Horizonte tinha cartaz, convite, volante, anúncio, spot em rádio, tinha toda essa estrutura de comunicação que a gente aprende na escola de comunicação e consegue executar. Então, o projeto entrou, respondendo a sua pergunta, nessa lacuna da ausência de profissionalização de um evento literário. Tanto é por isso que as pessoas às vezes me perguntam por que tão longevo, né? São 35 anos. É longevo porque foi profissional, é longevo porque é profissional, é longevo porque um autor que lança o seu livro e 2 anos, 3 anos depois lança um outro, ele quer voltar ao projeto. Sim. Ele faz questão, ele fala para a editora, ele me telefona. Então, nesse sentido, no curso desses anos todos, eu acompanhei verdadeiras carreiras. Carreira do Rui Castro, carreira do Zueni, Laurentino Gomes e todos esses autores brasileiros de relevo, porque eles faziam questão de voltar. E Belo Horizonte, nesse sentido, sempre foi muito acolhedora, né? Belo Horizonte é uma cidade literária, Belo Horizonte tem uma história literária imensa, né? Uma terra onde Drummond saiu de Itabira, formou-se em farmácia em Belo Horizonte, depois foi trabalhar com Gustavo Capanema ali pela década de 30 no Rio de Janeiro. E assim com Guimarães Rosa, Pedro Nava e tantos autores que se formavam em Belo Horizonte foram depois formar as mentalidades, né, das pessoas nas outras cidades. Então, por isso que todo bom carioca é mineiro. E o Fli veio como? Como que veio para Araxá? Engraçado, vou te contar uma história que eu nunca contei para vocês aqui agora. Tava vindo com o França ali, com o Jonathan ali. Eu sempre fiz o Sempre um Papo em Belo Horizonte. Uhum. E um dia, eu conheci através do Zé Aparecido de Oliveira, que também tem uma história fortíssima com Araxá, né? O senhor Paulo de Tarso Araújo Santos. Vocês não devem saber quem é. Paulo de Tarso é um político, foi ministro do Jango, tem uma história política imensa de Araxá. E quando ele inaugurou o Memorial da América Latina em São Paulo, ele foi fazer o lançamento em Belo Horizonte. E me pediu, há uns 20 e poucos anos atrás, para eu fazer o lançamento aqui em Araxá. E eu trouxe
e aí fizemos o lançamento ali no prédio da Fundação Calmon Barreto, então só o prédio da Fundação Calmon Barreto, né? E foi a primeira vez que eu vim em Araxá. E eu nunca imaginei que eu estaria aqui na frente de vocês conversando sobre isso agora. Foi aí que começou todo esse percurso. Foi, e curiosamente, ele chegou, a primeira coisa que ele me fez foi levar no cemitério. Porque o cemitério estão lá enterrados os pais, os parentes dele. E como vocês sabem, Afonso Borges em Araxá é sobrenome. Então muito agradável você chegar num cemitério e ver seu nome em várias lápides. Então a primeira coisa que eu fiz de Araxá foi ir no cemitério e correr do cemitério. Essa coisa de interior, entendeu? Eu acho que é a mania de interior. Todo mundo, ninguém conhece o fulano, conhece o filho de quem. Então aí... Exatamente. Então tem essa memória que eu te trouxe hoje aqui para vocês, porque me ocorreu hoje com o querido doutor Paulo. E aí com o tempo... Eu estava em São Paulo, fazendo Sempre um Papo está em São Paulo, com o Sesc São Paulo já há quase 20 anos, e conheci o Fernando Moreira Salles. E ali, nesse momento, o Fernando convidou para fazer o Sempre um Papo, então, aqui em Araxá. E eu trouxe o Sempre um Papo há coisa de 15, 17 anos para cá, e logo depois, anos depois, eu falei, gente, essa cidade recebeu tão bem o Sempre um Papo, tantos e tantos autores vieram aqui no curso desses anos, que dava para fazer um festival. E eu fiz uma espécie de tentativa mesmo, que foi o primeiro festival, levando pouquíssima gente, foram 6 autores, mas entre eles, Luiz Fernando Veríssimo, Zuenir Ventura e Ziraldo. Os autores, né? Tem pouquíssimos autores, mas os autores. Começou com eles, e foi ali, no prédio da Fundação Calmon Barreto, naquele estacionamento. Então a gente montou pra falar a verdade, uma tenda. Não poderia ser chamado de uma tenda. A gente subia no palco, o palco dava uma balançada, assim. Eu falei, meu Deus, vamos dar certo. E deu tanto certo que imediatamente a gente já começou a planejar o segundo também ali na Fundação, né? Vocês sabem que o Fli Araxá aconteceu ali, acho que umas 5 ou 6 edições, 4 edições ali, até chegar àquele ponto que vocês souberam, sabem, que é o dia do Cortella, né? Dia do Cortella. 2.000 fora, 2.000 dentro, não deu para entrar, e eu falei, então não dá mais. O engraçado é a perspectiva, que agora eu tô vendo você contar, porque eu sou novo. Então eu cheguei... Mas é porque eu cheguei a participar do concurso de redação uma vez, do Fli Araxá, quando ele era lá na Fundação. Prédio da Fundação. Ganhei R$1.000 e foi muito da hora, porque... Você foi um dos ganhadores? Foi um dos ganhadores, e foi muito interessante, porque eu cheguei... Lá eu nunca tinha ido no Fli Araxá. Eu vou te entrevistar agora. Qual foi a sensação? Qual o impacto desse concurso na sua vida? Cara, foi muito doido. Na verdade, foi um divisor de águas. Por quê? Porque quando a gente chegou lá, não tinha ninguém de escola pública, assim, dos ganhadores. E a minha avó é uma senhorinha bem... Assim, ela fala mesmo as coisas. A gente chegou e eu não tinha contado pra ela a classificação, porque classificação era só no dia. E eu falei pra ela que eu fiquei em último, porque ela... Se eu falasse pra ela que iam falar na hora, eu não ia levar minha avó, que ela já tinha infartado. Então a gente chegou, sentou lá, e eu falei pra ela, eram 5 prêmios. E eu falei pra ela que eu era o 5º, pra já deixar ela preparada. E aí chamou o 5º lugar. E não era eu. E aí eu já senti a cutucada aqui, ela já começou. O que você tá fazendo eu fazer aqui? Que vergonha. Chamou a professora e começou a surgir aquele desespero, assim, ó. E aí chamou o 4º, também não era eu. E aí quando eu fui receber, aí o olhinho dela encheu de lá. Eu falei, tá vendo? E aí... Mas assim, é uma experiência muito doida. Foi muito doida. Eu acho que escola pública tá lá, é outra realidade. Assim, eu nunca tinha ido no Fli Araxá, nunca tinha participado de nada lá. E depois eu comecei a frequentar o festival. Muito doido. E o Fli tem esse trabalho, né? Nas escolas. Foi uma opção. Normalmente os prêmios são medalha, diploma e olhe lá. A nossa opção desde o início foi dinheiro, porque é o seguinte, é uma valorização diferenciada. Não só porque é dinheiro e faz diferença na vida de uma pessoa, qualquer que seja. É porque o dinheiro
valoriza mesmo. É como se a pessoa estivesse escrito e realmente se sentisse premiada por aquilo. Muda o olhar sobre a literatura, sobre a cultura de uma forma, assim, quando muda tem... o olhar da família sobre a pessoa Com também. certeza, com certeza. O da minha avó, outro né? mundo, assim. Em alguns momentos ela quis me assassinar, mas eu acho que a perspectiva de você ver uma premiação, de você ver que existe um festival, que existe um lugar onde isso, enfim, que a poesia é poesia, né? Eu gosto muito. E você vê que isso é valorizado, você mudar a sua perspectiva sobre cultura, falar, nossa, isso aqui é outra forma outra forma de viver, sabe? É um espaço que eu posso frequentar, é outra perspectiva. É igual, eu nunca tinha frequentado o FLI, né? Fui primeira vez para trabalhar. Na hora que eu fui vendo a conversa, eu falei, gente, como é que eu não conhecia esse lugar? Que mundo que é esse? Que lugar de pessoas que conversam incrível, porque você vê falando muito de amor ali naquele lugar. E muita luta, muito carinho, né? Eu acho que é incrível, 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 incrível. Eu sei que traduziu todo mundo o tempo inteiro. Eu peguei cada emoção ali. Nossa, que doido é mesmo. Você tava testemunha de cada momento. O dia que Walter Ugumé fez a tatuagem, eu vi Mia Coutos também no final falando, uma família também. Nossa, eu já peguei cada momento ali, incrível, incrível. Nossa, perspectiva do intérprete ainda bem é que eu tô outra aqui perspectiva, vendo né? isso. Comenta, que eu tô Jéssica. tudo. Não, o concurso de redação é um dos grandes momentos do FLI Araxá. E por isso é que o autor homenageado, que é a principal pessoa de destaque do festival, é a pessoa que lê a redação. Não só entrega o prêmio do principal, mas ela lê também a redação. Eu teve momentos lindíssimos, no dia que a Lia Luft, por exemplo, leu a redação premiada, estava eu, Antônio Gilberto e a Lia Luft. E aí a pessoa que ganhou estava na primeira fila, sentada assim na minha frente. E a Lia começou a ler e a menina tinha decorado a redação. E ela começou a falar a redação pela boca. A Lia falava, ela acompanhava pelo movimento. Que doido. Da boca. Menino, fui eu chorando. Foi mesmo, todo mundo chorou. Todo mundo chorando. Foi uma choração. E linda aquela menina também. Eu acho que quanto mais o tempo vai passando, e você falou uma coisa que isso é marcante, que isso muda, e muda mesmo, porque eu via que assim, a cada ano que passava, mais que eu mudava a minha perspectiva, sabe? Você tinha outra noção, outra leitura sobre aquele momento, porque eu comecei a frequentar o festival, então você começa a ver, tipo, nossa, então eu vivi aquele momento, porque eu era muito pequeno, então eu não tinha nem noção das coisas, eu só falei, vou ganhar R$1.000, você tá louco? Mas depois que vai passando, você fala, nossa, isso aconteceu então, né? Que isso, sabe? Que é muito doido. E isso se reverte no interesse pela própria leitura, né? Eu tive, na França tem a experiência como é que chama aquela menina, França? Ariana, que ganhou, né? Um dos prêmios. Ela escreveu um livro. E um livro grosso, né, França? Um livro considerável. Eu falei, vamos editar esse livro. 300 páginas, calma, vamos esperar um pouquinho. 300 é muita coisa. Mas ela criou se transformou numa pessoa diferenciada dentro da família dela. Né? E ela a Ariana tá aí, né? Já é uma referência na escola. Pois é, e isso dentro da própria escola também ela se torna uma referência. Quer dizer, é um concurso de redação? Mas não é só. No momento em que a gente tira esse concurso do chão, assim, eleva ele a uma condição do autor homenageado estar falando, dos premiados receberem um valor condizente, inclusive a própria situação dela, muda a vida de uma pessoa. Muda mesmo. Muito. Eu lembro porque a minha escola, quando eu participei, ela nunca tinha sido chamada assim pro concurso. E aí eu lembro que era uma sensação nova e eu fui pedir ajuda para os professores, mas eles também não sabiam como agir. A Sueli, nossa professora, assim, que me apoiou muito nessa parte, eu cheguei e falei, Sueli, o que a gente faz? E ela, Carlos, o que a gente faz? E, assim, e é muito doido isso, porque eu vejo dentro da escola pública, que é um ambiente mais afastado desses ambientes literários, do ambiente intelectual de forma geral, né? A gente é treinado para vestibular, Enem, e eu acho que é afastado dessa parte lúdica da literatura, desse recurso de fuga, desse recurso que transforma a vida. Então, quando a gente trouxe o FLI Araxá para dentro do Armando Santos, de forma indireta, que aí os professores foram, a gente foi lá participar e tudo, foi, assim,
eu falo que meu olho tava brilhando, todo mundo assim, meu Deus do céu, o que é isso? Esse ano a gente deu uma exagerada, falando já nesse concurso, né? O tema do concurso é sempre o tema do festival. Esse ano o tema do festival é abolição, independência e literatura. Por quê? Abolição, na verdade, a gente vai estar discutindo o racismo, que eu acho que é o grande problema estrutural brasileiro, agora, no qual o enfrentamento está sendo muito forte agora, ainda bem que a sociedade brasileira encontrou esse momento é agora, e a coincidência no dia 13 de maio não foi avulsa, foi escolhido 13 de maio para colocar. Independência, óbvio, somos 200 anos da independência do Brasil, um prato cheio para se discutir, e a literatura sempre fazendo esse intermédio. E esse ano, em brincadeira com o Jonathan, eu falei assim, Jonathan, a gente não pode dar só o dinheiro. Por quê? O dinheiro já tá... Não, agora eu quero dar troféu. Então vai ter troféu, vai ter medalha. Só não vai ter hino nacional que não precisa. Agora eu podia ter hino nacional, né, Jonathan? Nacional não. Então assim, a pessoa vai ganhar medalha, palma, sabe, na hora. Porque aquele negócio que ele fez lá, sozinho em casa, eleva-se a uma condição de mérito que o diferencia na família mesmo, e na sociedade, na escola. Mexe com ego, viu? Eu cheguei na escola um dos dias e falei assim, gente, por favor, autores passam. Alguém te pediu dinheiro emprestado? Não. Olha, minha família mesmo, assim, não teve nem esse negócio de chegar pra escola. A família ali já começou, R$1.000, entendeu? Hoje dá eu tenho um autor, meio litro de gasolina, mas... Um autor amigo meu, o Zé Saramago, podia falar, não vou falar, que quando ele ganhou o Nobel, ele falou isso, né? Ele falou, meus amigos todos lá de Lisboa vão pedir dinheiro emprestado, porque o dinheiro do Nobel é uma fábrica de dinheiro, 500 mil liras suecas, né? Uma coisa absurda, né? Ele falou, todos os meus amigos vão pedir dinheiro emprestado. A grande preocupação dele. Mas é uma preocupação, gente. E, Afonso, como que é o concurso? Você solta e vai para a escola e pode participar quem quiser. Esse ano é como sempre, né? O professor tem um papel fundamental no concurso. E esse também é um campo que a gente atua fortemente. Tanto que esse ano a gente vai corrigir um defeito mesmo dos anos anteriores, e os professores também vão ser presenteados, vamos dizer o seguinte, porque não tem sentido dar prêmio em dinheiro para o professor, ele está fazendo o trabalho dele. Mas vai receber, vai ser presenteado. O que nós escolhemos? Fofocas, spoilers. Mas os professores, cada professor que ganhar, o seu aluno, ele também vai receber um presente. Legal. E outra, a gente aumentou também o leque de ganhadores. Antigamente eram 3, né, em cada categoria. Esse ano não, são 5 ganhadores de cada categoria. Também nesse conceito de entender que essa premiação é muito importante para a vida de cada um. Então a gente aumentou, são 5, as faixas etárias, você lembra? Enfim, essas são as faixas etárias que a disciplina, que o concurso... ensino fundamental, ensino médio. Que o ensino fundamental, médico e básico determina. A gente passou por 2 anos pandêmicos, né, que você falou isso, que transformou, tipo, com certeza a vida de todo mundo. Obviamente, a dinâmica do festival mudou e esse ano a gente volta pro presencial, né? Então, o que deixou de marca no festival desse ano? Antes de falar disso, eu queria falar sobre o festival de 2019. Que foi que foi o estouro que nós conseguimos no curso um festival que nós tivemos 33 mil pessoas presentes, né, no curso de 4 ou 5 dias, é um espanto, né? Um festival que obteve 8 milhões de impressões em rede, num momento em que o High Festival de Cartagena, que é o maior festival do mundo, conseguiu 1 milhão, e o Flip, que é a referência, conseguiu 100 mil só. Então, assim, eu digo também isso com muita propriedade e sem muita modéstia, porque nunca mais vai acontecer. Nós fizemos um festival eu estou confundindo. Estou falando do festival presencial, 19, que alcançamos esse número. No festival seguinte, né, de 2020, que a gente fez totalmente virtual, no Grande Hotel, no teatro, mas totalmente virtual, a gente obteve esses números que eu falei. Mas nunca mais vai se repetir, porque a gente estava todo mundo trancado em casa. Então a alternativa foi correr para o virtual, né? No ano passado ele não aconteceu,
por motivos óbvios. E esse ano vai acontecer num nome que a gente chama de Figital, não digital e nem híbrido. O Figital é o campo onde todas as possibilidades acontecem. Vou te dar um exemplo. Enquanto nós estamos aqui conversando, no ar pode estar uma outra programação. Presencial na livraria, uma outra programação. No campo, uma outra. Além disso, a intenção do Festival Digital é promover um máximo de interação com o público que não está lá. Então, o tempo inteiro a gente vai tentar fazer com que pessoas que assistam o festival estejam também interagindo com o festival, não só naquele momento, mas depois que passa também. Eu acho que esse vai ser o nosso grande desafio daqui para frente, que é ver esse acervo digital que foi composto durante a pandemia se transformar e se atualizar. É como se eu perguntasse para vocês assim: o que vocês vão fazer com esse programa depois que for ao ar? Tudo. Cortar, produzir conteúdo. Pois isso. Mas depois que for ao ar, normalmente nada. Ele Nada. fica sendo exibido e pronto. Porque vocês já estão fazendo outro, concorda? Sim. Entendi. A intenção do Figital é fazer com que esse programa, depois que for ao ar, ele vá para as escolas, ele vá ser discutido, ele se proponha-se uma discussão A partir a daqui. partir dele, outra discussão tomando como referência. Essa vai ser, na verdade, o grande desafio do acervo, da herança do tempo da pandemia que se transformou em digital. O que fazer com tudo isso? É isso que a gente está pensando agora. Então, indo para a sua pergunta agora, esse festival, ele vai ser Figital porque vai ser digital. Não vamos ter autores presentes. Só 2 autores, basicamente. O Tom Farias, que é o curador do festival e biógrafo da Carolina Maria de Jesus, Incrível. e o Itamar Vieira Júnior, que é o autor homenageado, que para mim é a pessoa que fez a grande revolução da ficção brasileira dos últimos tempos com o seu Torto Arado. Torto Arado é um romance que mudou o jeito do brasileiro ver o próprio romance. Eu brinco que ele é um novo Jorge Amado. Ele conseguiu popularizar um assunto em um livro que começa com uma pessoa cortando a língua da outra. Então, não é um livro fácil. Ainda assim, ele dá vontade de ler outro. Você termina, ele vai querer ler o Jefferson Ribeiro, Na Cor da Pele, e a Djamila Ribeiro, e o próprio Tom Farias, e vai querer ler outros, porque ele puxou também um fio da história brasileira que não foi contado, que é o fio da história dos negros, o fio da história brasileira contada pelos negros. Na minha escola, a educação brasileira optou por contar a história oficial da ótica dos brancos. Isso tem que acabar e, graças a Deus, está acabando. Eu acho que é um processo muito doido, porque às vezes não. Nós, negros, não aprendemos a história a partir da nossa perspectiva, porque existe uma jornada do herói entre 1 milhão de aspas que é contada na escola, que é esse processo da descoberta. Que acontece com os indígenas também. Exatamente, com os negros e com os indígenas. E isso muda muito a nossa perspectiva sobre ancestralidade, toda essa questão que é uma coisa que as pessoas tentam colocar na nossa cabeça, que é passado, não existe, não tem mais relevância, mas está no nosso sobrenome. O sobrenome Santos e Silva surgem nessa época, nesse período, a partir de tudo que foi acontecendo. E assim, uma série de fatores, inúmeras discussões, todas as perspectivas das vivências atuais, elas surgem nessa época, a gente vive as consequências dela. Sim. E a gente vê sobre outra perspectiva e tenta apagar tudo isso e viver normalmente. Então, quando a gente traz essa discussão, eu acho que independentemente da forma, a literatura acho que é uma das melhores dela. Hoje, principalmente por existirem autores que vão atrás desse processo histórico, que vão atrás do que esse processo histórico impacta na atualidade. Essas discussões, trazer isso para esse ambiente que é majoritariamente branco, trazer isso pela leitura de autores negros é muito importante. E é mais do que isso, é interessante, é bonito, é revelador. E no fundo, uma Conceição Evaristo traz para nós, uma Sueli Ribeiro, traz para nós uma verdade, um contexto da história brasileira maravilhoso. Tem isso também, não é só
o ponto do combate, não é só a revelação, é lindo, é um Brasil maravilhoso que foi ocultado, que foi apagado, entendeu? E que ainda bem que historiadores como Lilia Schwartz, como o próprio Laurentino, através dos seus livros, vem mostrando para a gente essa história contada por outra perspectiva. É lindo, é fantástico. É um mundo que eu me considero assim, um leitor-aluno. Todo livro que sai eu leio com muito interesse. Porque não só porque eu não conheço, e aí me posiciono com toda a humildade no sentido de aluno, como é lindo, pô. É maravilhoso. Você falando que não é só a parte combativa, Carolina Maria de Jesus, a nova fase dela, né, o caso de alvenaria, ela fala um pouco disso, que ela veio do quarto de despejo trazendo as dores de ser uma mulher negra, tudo aquilo que ela viveu, e que agora ela não quer mais falar disso, ela quer falar do belo, ela quer falar do poético. E eu acho que a atualidade traz isso, né, a poesia de slam, tudo isso que vem da dor e faz o belo. Eu acho que é transformador, né, o processo literário. Porque se fosse também só combativo, ainda assim já valeria a pena. Ainda assim estava justo. Mas além da combatividade, tem toda uma beleza que está surgindo através dos livros, como eu disse, do Jefferson Tenório, Edmilson, né, do lá de Juiz de Fora, tanta gente maravilhosa que está surgindo e sendo editada, porque eles sempre estiveram aí, gente. A Conceição tem quase 80 anos, né? Só não eram editadas. Agora não, agora há um interesse imenso das pessoas para comprar os livros e ler os livros dela. E o Flier-Achard se situa nesse contexto. Como eu disse, o Tom é o curador, a patrona, eu não falei ainda, seria a Carolina, mas que não fazendo tanta coisa para Carolina que eu vou deixá-la por aqui. Dá um descanso para a memória dela. Vai ser a Maria Firmina dos Reis, que é considerada a primeira romancista brasileira. O primeiro romance brasileiro que se tem notícia é dela. E ela comemora agora 200 anos de nascimento e pouca gente sabe disso. Né? O Itamar, além de ser autor homenageado, vai estar aqui em Araxá presente. Isso tem uma simbologia tremenda. Eu estou trazendo poucos autores, mas ele vai estar aqui em Araxá sendo homenageado por vocês. É possível até que eu abra uma exceção e faça um debate com o público. Sabe, eu não fiz, não só porque ainda existe a pandemia, mas também porque a planilha do Festival Literário de Araxá é digital. Foi aprovada na Lei Rouanet como digital. Eu não tenho como virar isso em presencial porque não tem itens de planilha que permitam trazer pessoas. Essa é uma realidade que não há como virar. Só de conversar aqui com a Afonso, a gente tá vendo a galera de peso que vai vir. Não, eu tô assim, ele tem voz de contador de história, gente. Sabe? Aí ele começa a falar, a gente fica igual um menino pequeno, assim, ó, conta história eu vou, sabe? É muito... É outra perspectiva, é muito bom, sabe? É uma delícia mesmo. Eu fico encantado vendo, é o inverso, vendo vocês. Por quê? Porque eu vejo que teve valeu a pena. Vou contar. O festival tem 10 anos. Vamos só matematicamente. Então, a pessoa que teve contato com o festival há 10 anos, como digamos a Vitória, filha do Toninho, né? Como exemplo, ex-prefeito. Ela estava lá porque o festival era montado na frente da casa dela. Então ela ficava lá, atravessava a rua, ajudando, carregar coisa, né? Até que um dia ela apareceu na casa do Toninho com 15 livros na mão. Ela comprou livro baratinho, R$1 cada. E aí começou a trajetória. Então, quantos anos você tem? 19. 19. Então, você tinha 9 quando o Flier-Achard. Então, você é uma geração que foi contaminada pelo Flier-Achard. Essa palavra... nesse contexto. Teve um sentido ruim falar essa palavra em tempo de pandemia. Vamos lá. Pelo sentido da literatura, pelo livro. Então você hoje, aos 19, é uma pessoa muito mais preparada, quando se não tivesse Flier-Achard na cidade. Com certeza. Entende? Você imagina que não existisse nada disso. Né? Eu estaria no TikTok, provavelmente, fazendo dancinhas. Provavelmente, mas não, eu não digo que você não seria quem é, não quero me dar essa pretensão. Não. Mas pelo menos você não teria tanto contato com a literatura como teve. Pelo menos eu conheci Paulo Coelho por causa do Flier-Achard. Eu não conhecia assim, eu tava... Tinha um monte de livro, assim, naquelas promoções que tinha naquela livraria. E aí eu lembro direitinho do Alquimista, que ele tem uma capa muito bonita e uma frase muito marcante atrás. E aí depois daí, fã. Paulo Coelho ensinou tantas e tantas pessoas a ler
estimulou tantas e tantas pessoas a ter o gosto pela leitura, sabe? É espantoso o que ele fez, não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Ele é considerado um dos maiores autores de leitura de literatura do mundo. Ele é uma leitura nostálgica, porque assim, eu não costumo reler, eu não tenho paciência nem para ler, que eu sou meio ansioso, mas quando você lê Paulo Coelho e você relê depois de um tempo, você tem outra perspectiva, porque parece que o livro dele é em camadas. Sim. Então, depende do seu preparo para você ler aquilo e entender. E Afonso, como foi a pandemia para você? Olha, curiosamente, dado o fato de que o Sempre um Papo já estava no modo digital há anos e anos, por quê? Porque há 20 e tantos anos, os programas que eu fazia presencialmente eram transmitidos pelo YouTube, depois pelo Instagram, era uma prática do projeto. Quando não eram transmitidos, antes eram gravados e depois iam para a televisão. Então, o modo de fazer já estava bastante estabelecido, né? Mas durante a pandemia, eu mergulhei no mundo digital como nunca tinha mergulhado. Eu fiz um programa diário com o cientista político Sérgio Abranches, todo dia 2 horas, e todo dia 2h30 com o Dr. Carlos Starling, infectologista. Eu fiquei 1 ano e meio fazendo isso todo dia, nem eu sei como. Hoje eu estou aqui na frente de vocês, se você me pedir para fazer isso amanhã cedo, eu falo nem pensar. Mas eu fiz. Além disso, produzi no primeiro e no segundo ano da pandemia perto de 120 programas por ano, feitos no estúdio com os convidados nas suas casas. Então foi um período extremamente fértil, extremamente frutuoso do ponto de vista de conteúdo e número, ao contrário de muita gente. Eu me adaptei muito fácil do ponto de vista profissional. Agora, do ponto de vista pandêmico, de vida pessoal, dentro de casa como todo mundo, né? Foi aquilo, Nossa, né? que doido. Não, é interessante que você conseguiu ter esse controle, né? Digo controle porque você tem uma dinâmica de rotina, de estúdio, de gravação, todos os dias. Eu acho que é admirável para uma pessoa que está trancada dentro de casa. Nem eu sei. Às vezes eu olho. Eu fiquei pensando assim, não sei como é que eu consegui. Mas, de qualquer forma, foram programas que ajudaram muita gente. Muita gente. Eram programas que pautavam os jornais, por exemplo, faziam uma matéria 2 dias, um dia depois estava nos jornais o que a gente falou, o que o Sérgio Abranches falou, o que o Dr. Carlos falou, porque era um momento também que todo mundo buscava informação sobre o que aconteceu, o que fazer. Então havia um grande interesse. E às vezes você tá em casa escutar seu programa também era ótimo, né? Porque a pessoa tinha alguém falando sobre o que estava acontecendo, né? Se encontrava. E a pandemia, gente, vamos lá, a pandemia não acabou, né? Nós estamos aqui sem máscara, mas a pandemia não acabou. Não acabou. Hoje nós temos cidades do mundo aí que voltaram ao lockdown, né? Hoje, enquanto falo, o Dr. Carlos Starling me passa aqui uma mensagem dizendo que companhias aéreas tiveram suas tripulações completamente aqui. Agora, centenas de voos cancelados hoje. Nossa. Então, assim, o que aconteceu é que a pessoa não vai mais para o hospital, porque está vacinada. Mas o vírus está aí ainda, contaminando as pessoas. Eu acho interessante que você é um cara muito ligado. Você está o tempo todo recebendo e passando informação, né? Eu acho que esse é diferente, assim. Acho que é a pessoa que está sempre online, vamos dizer assim. Mas eu não me abalo com isso. Tem gente que está nesse estado. Exato. E deixa isso ir para o corpo, deixa isso ir para a sua vida. Eu consigo ficar sem pegar no celular um bom tempo, entendeu? Você consegue ficar sem absorver? Porque às vezes, infelizmente, quanto mais notícias você vê, tendenciosamente muitas são ruins e tudo. Eu sou exemplo, eu leio 8 jornais por dia há 25, 30 anos. Meu Deus. Eu lia antes com jornais físicos. Meu Deus. Então faz parte do meu trabalho. Já tá acostumado. Eu vejo o jornal da hora do almoço, eu quero morrer de dentro pra fora, o mundo acabando, eu fico desesperado. 6 Meu horas Deus. da manhã já tô lendo o jornal e faço as melhores notícias e passo pro nosso grupo, que é o Liberdade Literatura, um grupo de zap que a gente tem com as 215 maiores escritores do mundo. A gente fez um grupo de zap importante na área disso, tá lá de Mia Couto, todo mundo, e a gente sempre dialoga. O zap se tornou também uma forma democrática de transferência de informação também, sabendo usar. É isso que eu estou falando. Eu leio
Mas continuo trabalhando. Se precisar aqui ficar 2, 3 horas com vocês, eu fico sem desespero nenhum. Tá vendo, né, Thales? E Afonso, vou te fazer uma pergunta. Como que você vê o Brasil hoje? E assim, o que você espera pra nós, assim? O que você acha? Olha, em primeiro lugar, eu espero que 31 de outubro, segunda-feira, seja um dia muito feliz para o Brasil, no qual outro presidente assuma. Amém. Presidente assuma. Ponto. Em segundo, analisando a coisa do ponto de vista mundial, existe uma tendência mundial de direita, do pensamento de direita. Não é à toa que países como Hungria, Turquia, entre outros, têm presidentes autoritários, têm modelos autoritários travestidos de modelos democráticos, né? Eles conseguiram entrar na democracia e abalar a democracia via voto. Uma coisa que a gente não imaginava que pudesse acontecer, mas pode. Você vê agora, recentemente, né, o Le Pen, né, quase levando as eleições na França. Não é uma coisa avulsa. Nós não estamos num barco navegando sozinho. Existe uma tendência mundial. Agora, analisar essa tendência é outra história. São fatores que na minha opinião, dependem da própria condição de sobrevivência dessas pessoas nesses países. A questão dos refugiados na Europa é muito forte, a xenofobia é muito forte. Ao mesmo tempo, o protagonismo negro, o negro saiu da sua posição de subjugado, até do ponto de vista histórico, né? E está querendo, está mostrando aqui veio, uma outra coisa também. Agora, o fato é o seguinte, tem duas coisas que o mundo quer e os governos não permitem. Uma, paz. 2, um modelo de planeta sustentável. Com certeza. Todo mundo e a juventude quer duas coisas, paz e cuidado com o planeta. Sim. Agora, essas duas coisas, elas são antagônicas aos modelos totalitários. Os modelos totalitários precisam de vender arma. Esse mundo é movido à venda de armas, não sei se vocês percebem isso. E segundo, os modelos totalitários exploram a natureza, têm que explorar a natureza para ter lucro. Nossa, que doido. Então, assim, eu acho que a gente vem num modelo de mudança de vida, quem vai mudar é vocês, numa mudança de mentalidade, focada nessas duas coisas, paz e cuidado com o planeta. Porque se não for isso, nós não vamos ter nenhum dos dois, rapidamente. Nem paz, nem planeta. Planeta. Muito doido que você falou sobre o Brasil, que a gente não tá num barco sozinho. Eu vejo, é muito interessante sua perspectiva sobre isso, claro, muito mais carregada de experiência e conhecimento, mas para mim eu vejo que é difícil pra gente sair desse ambiente para fazer essa leitura de uma forma mundial. Digo no sentido de que estamos no Brasil, país de terceiro mundo, toda aquela questão de desigualdade. Eu acredito que a discussão sobre isso, ela esteja num ambiente aonde esteja todo mundo saudável para discutir isso. No sentido de que você não vai querer falar sobre política mundial, sobre educação e economia mundial, sobre paz mundial, sendo que seu ônibus sai às 5h30 da manhã, sendo que tem gente morrendo do seu lado, tá tendo tiroteio enquanto você sai de casa. E o ônibus demora 4 horas para chegar no trabalho. Exatamente. E, então, esse processo que você falou hoje da ascensão dessas pessoas que são subjugadas, ele começa, eu acho que muito pelo advento da internet, porque ela permite que nessas 4 horas que você tá no ônibus, você lê um artigo se isso te interessa. Mas assim, eu acredito que a gente começa a entender que o primeiro passo para parar de subjugar as pessoas é dando oportunidade para elas, tirando a desigualdade, enfim, né, que é um processo muito mais longo. Mas é muito doido olhar dessa perspectiva mundial, né, que é isso, não é só o Brasil que tá no sal. Eu acho que às vezes a gente esteja pior em alguns momentos, mas não é único, é um problema coletivo. Mas é uma mudança de modelo, é uma mudança. Tem um autor, até que foi no Flierassar, que diz que o seguinte, nós estamos, ele brinca assim, Afonso, tem uma voz assim, nós estamos os estertores. Os estertores é o seguinte, uma pessoa que está doente, morrendo, quando ela melhora, ela fica forte, depois morre. Eu acredito um pouco nisso. Nossa, eu tive um fio de esperança e eu falei, nossa, que lindo, cara. Não é minha avó, com Deus a tem.
O dia que ela estava lá, coitada, morreu de câncer, 2 dias antes da morte, ela sentou na cama. Chamou todos nós, os netos, parentes, e eram muitos, conversou com um por um, falou tudo o que tinha que falar. E voz italiana é o seguinte: você vai fazer isso pro resto da sua vida, não é amanhã cedo, não. Falou tudo, deitou e morreu. Sério? Então, assim, é isso, tem essa natureza da pessoa. Então, assim, quero acreditar, né, e aí com muita força, de que isso é uma força que ressurge, mas que do lado de cá vem uma mentalidade diferente, uma forma de ver o mundo diferente, porque nós não podemos mais conviver com indústria predatória, nós não podemos conviver mais com governos que discriminam, nós não podemos conviver mais com modelos econômicos que permitem uma pessoa, são 3% da humanidade, ter praticamente toda a riqueza do mundo. Nós não podemos mais conviver com isso. Isso tem que mudar de alguma forma. E quem vai mudar é você. A gente muda no cotidiano. A gente muda escolhendo bem as pessoas que votam, mudam conversando com seu filho que está aí chegando e falando: isso aqui não pode ser quando você estiver grande, não. Muda sim, não muda de uma hora para outra. Você assume a responsabilidade, né? Fala, deixa eu fazer também a minha parte, porque não é sobre achar que o grande vai mudar, é os petitinhos. E muda lendo, né? Basicamente, eu acho lendo. A leitura traz tem essa capacidade. E esse processo não acontece imediatamente, né? Que é doloroso. A parte mais difícil é isso. Porque teve esse crescimento desse tipo de pensamento mais agressivo, mais predatório, como você disse. E às vezes é de desesperança, porque quando você vê outras pessoas da sua idade compactuando com isso por falta de conhecimento, você fala: irmão, o que você está arrumando? Que mundo que você está vivendo? E infelizmente foram submetidos para uma imersão onde você não tem acesso a discussões, a intelectualidade, a literatura, tudo isso não chega até essas pessoas, e o que elas têm é o jornal sensacionalista. E é isso. Né? Então, às vezes, a gente está na era da informação, mas a falta de informação ainda mata. Pois é, mas, por exemplo, o Freire Achar e o Sempre um Papo promovem uma coisa que transforma, e uma coisa que é ancestral. Desde o primeiro minuto da vida do homem, quando ele decidiu sentar e conversar com outros, seja em qualquer idade da história do homem, alguma coisa se transformou ali. Eu tenho exemplos no curso da minha vida de pessoas que, ao assistir um debate, assistir um evento, assistir alguém falando, se transformaram, saíram dali e tomaram uma decisão forte na sua vida com relação à condução da vida. Isso é esse contato humano, esse olho no olho que o Freire Achar e o Sempre um Papo sempre proporcionaram, só me trouxeram esse retorno. Eu costumo dizer o seguinte: qual é o melhor, minha gratificação com relação aos eventos? O olhar das pessoas na saída dos eventos. O olhar de agradecimento das pessoas quando saem do evento, para mim, não tem preço. Não precisam falar nada. Mas, de verdade, na maioria das vezes não falam muito obrigado, até logo, uma coisa simples, mas eu sinto que saíram dali com aquilo mexendo com elas. Aquilo mexeu com elas. O que vai acontecer depois eu não sei, mas eu sei que aquilo ali valeu a pena. Olha que doido. A gente sempre que tem uma conversa mais filosófica aqui, porque às vezes o programa é baixo, mas normalmente são conversas filosóficas. A gente chega nesse ponto de que as pessoas falam conversas que mudaram minha vida, isso, sabe? Que a nós somos. Foi essa. Exato, muitas pessoas. E se encontrar ali numa conversa leve, gostosa, sabe? Você não é a primeira pessoa, mas é uma pessoa muito diferente das outras que estiveram aqui, e acabamos na mesma conclusão, que são conversas, são histórias, são prosas que mudam nossas vidas. Parece que tem até um roteiro isso daqui. Eu vou começar a fazer um roteiro, porque nossa... E é bem isso que você fala, porque às vezes a pessoa já tá com aquele sentido e ela não consegue ver. Na hora que ela vê a conversa, abre. Ela fala: não é isso que eu tava sentindo aqui dentro, que eu já venho trabalhando. E aí acontece, né? É a sensação que você... É lindo. Que é um pensamento compartilhado, isso. Né? Tipo assim, nó. E nesse então, momento você também não se sente mais sozinho. É isso. Você fala: não, aquela pessoa sente o que eu sinto. Olha que massa, então não tô sozinho. O inconsciente coletivo é isso, né? Ele tá aí inconsciente coletivo. Para fazer com que as pessoas sintam o que
os outros sentem sem palavras. Quando você vai se reunir, você fala, olha, eu estou pensando nisso já tem um tempo, né? E eu espero que esse inconsciente coletivo reflita-se na política brasileira para melhorar um pouco a situação. Pelo amor de Deus, nossa. Esse ano vai ser um caos. Já está sendo, mas Não, eu acho que quando for aproximando vai ser complicado falar sobre qualquer coisa. Vai ser complicado, mas a gente vai ter que ter esse enfrentamento. Então, mas para isso, né? Então, já passa muita coisa, né? Tem que... Então eu queria convidar, né, todo mundo pro Fliaraxá, porque eu falo que vai ser Figital, esse nome que a gente dá para as ações que transitam entre o presencial e o digital, mas nós vamos montar uma enorme livraria no Grande Hotel, no Barreiro, na área externa. Vai acontecer separadamente, mas em sincronia, o Festival Saberes e Sabores, então vai ter uma grande parte de gastronomia também lá, pronta para quem for lá. Além disso, o Teatro Municipal vão acontecer diversas atividades lá no centro, não só dentro, mas também fora. Nós vamos montar uma arquibancada, abrir aquela porta do teatro para fora, um teatro lindíssimo, feito pelo arquiteto Gustavo Pena, um dos maiores arquitetos do Brasil e do mundo. Vamos também montar... Eu não posso falar. Não, que isso? Nossa. Eu falei que ele era contador de história e vocês duvidaram. Não pode falar isso. O cara quase me bateu ali, quase jogou uma coisa ali também. Mas é muito bom que você tem essa vibe do contador de história, que é aquela pessoa que ela vai te gerando interesse ali até o clímax, aí ela vai dar outra volta e depois... Pois e a gente tá aqui babando. Não, é igual duas crianças, eu tô falando, ele parece, não sei, então ela vai Papai Noel. O nome do evento eu posso falar. O nome do evento eu posso falar. A pessoa que vai fazer começa com J e termina com Jonathan. E aí, Jonathan? Não, Jonathan tá igual a Jéssica, só nas libras ali agora. Tá quieto. Então, assim, tem essa forma. A gente tentou compensar o fato de que o festival vai ser digital, fazendo atividades pela cidade inteira. Vão ter um palco móvel, coisas que vão acontecer em diversos lugares da cidade, como forma de integrar cada vez mais o araxaense ao Fliaraxá, com vistas até um dia, quem sabe, não fazer no Grande Hotel, fazer dentro da cidade. Interessante. Eu quero sempre voltar para a fundação, voltar para a cidade. É uma também alternativa. O bom é isso, né? A gente todo ano pode flexibilizar as ações, sempre no sentido de participar. E esse ano a gente tem um parceiro, uma parceira, parceiro que está conosco desde o início, que é a Academia Araxaense de Letras, que esse ano ganha um protagonismo maior do que nos anos anteriores, em uma participação bastante forte, bastante presente, porque uma coisa boa também que eu percebi é que no curso desses 15 anos que eu estou aqui, né, digo o Sempre um Papo e o Fliaraxá, os escritores que antes escreviam para ficar em casa ou estavam escondidos começaram a aparecer. A academia hoje é imensa, não só isso, a academia também colabora com as ações das outras na região, colabora com uma entropia, para uma comunicação entre elas e entre os escritores, e a prova disso é que em 2019, quando a gente fez o evento presencial, nós tivemos quase 100 autores de Araxá e região participando fisicamente. 100. Eu que comecei ali falando com a academia com 8 ou 9 autores lá há 15 anos, agora é esse número que tende a aumentar. Então são coisas que refletem a ação conjunta do festival e do Sempre um Papo aqui em Araxá. Que doideira. Agora eu tô pensando, em 10 anos de FLI, né? Mas também tem toda a carreira do Sempre um Papo, você deve ter vivido muita coisa. Assim, tem algum perrengue, alguma história que você acha que te marcou nesse processo? Você tem mais umas 3, 4 horas pra ficar me ouvindo aí, porque história... Nossa Senhora! Vou contar uma grandinha, pode? À vontade. Claro. Ela é maravilhosa. O que aconteceu aqui? Eu estava voltando daqui com um autor. Um autor veio aqui de carro comigo, fez o evento e voltou. E aí, na volta de madrugada, eu contei essa história que eu vou contar para vocês. Eu conheci Lia Luft em 1985 no Congresso Brasileiro dos Escritores, onde
estavam ao meu lado. Lia Luft, Lígia Fagundes Teles, Nélida Pinhon e Lia Luft. Aí a Nélida e a Lígia me apresentaram a Lia Luft. 1985, o mesmo ano que Lia Luft conheceu Hélio Pellegrino e que foram casados até o falecimento do Hélio. Nós estávamos assistindo uma palestra de um senhor professor que chamava Fernando Henrique Cardoso, na época. Professor, sociólogo. De repente, pula um cara no palco. Corre em direção ao professor Fernando Henrique Cardoso, toma o microfone dele, vai para o meio da plateia e começa a falar haikai. E fala haikai e começa a subir segurança. Segurança para pegar ele, né? Claro, um maluco que atrapalha entre os haikais, que vai para falar palavrão aqui? À vontade. Entre os haikais que me marcou, que a gente quase caiu lá de cima do auditório, tanto rir, era assim, parado na beira do lago, cago. Eu nunca esqueci disso. 85, vocês imaginam. Bem, vai lá, pega o cara, enche ele de porrada, tira ele de lá, que volta isso? o microfone, Fernando, continua. Beleza? Normal. Beleza. 2 anos atrás eu trago esse autor aqui, conta esse caso que eu tô contando para vocês, voltando. Ele estava atrás, assim, eu estava na frente contando de madrugada, contando para a parede, porque não ia ficar virando assim. Ele fala, era eu. Ele era doido. Era eu. Eu falei, que isso? Era eu, Chico. Para o carro. Chico Sá. Era eu. Eu fazia isso, tomei muita porrada na vida. A segurança me encheu de porrada. Eles cansou de subir em auditório, tomar o microfone na mão do que tinha chegado do lado do Crato, né? Direto para São Paulo. E ele era um rapaz procurando emprego, etc, etc. Então ele costumava invadir palestra para aparecer e para falar os poemas dele. Entendeu? Era eu. Então, parado era um poema. Uma história que demorou, digamos assim, 2022, digamos que foi em 2020. Eu trouxe ele aqui, né? 2020 aqui. 85 para 2020, quantos anos? Sei lá quantos anos. Eu sou de humanas. 35 anos para eu descobrir, para ser revelada. Numa viagem de volta de Araxá para Belo Horizonte. Que doideira, então, você imagina cara. se essa é uma história. Agora você tem mais umas 3 horas para ouvir história aqui. 4, 5, 6, eu acho muito massa. Não, e tanto que a vida é doida, né? Histórias maravilhosas. Que rolê. Imagina essa, eu contando assim. Cuidado com as coisas que você faz hoje, viu, Jéssica? Daqui a uns 20 anos as pessoas podem parar. Era você, então. Lá no Grande Hotel mesmo, tem muita história engraçada. Márcia Tiburi morrendo de medo. Já viu entidade lá? Fantasma. Ela disse que vê. Já o Walter Ogumãe disse que a primeira vez que ele foi, nós o colocamos em um apartamento e que e a parte de cima do apartamento, o povo arrastava móvel a noite toda, arrastando móvel, barulheiro. Eu falei assim, ô Walter Hugo, eu te coloquei na suíte presidencial do Getúlio Vargas, não tem ninguém em cima. Eu não sei se ele ficava mais confortável com mais medo. Aí mudou de apartamento na hora, falou, lá eu não fico. Passou a noite inteira arrastando coisa ali em cima, né? Coisa. E isso, assim, o dia que o Santiago Nazariano chegou lá também, né? Deu uma pane no apartamento dele, começou a sair água, ele acordou, tinha uma água, 10, 20 centímetros de água no chão, saiu correndo da água, chegou lá embaixo, não tinha apartamento para ele, ficou lá, passou a noite no saguão. E disse que no meio viu 2 fantasmas. E o pior fantasma... Eram os encanadores, velho. O pior e aí eu comecei a fazer pesquisa no Grande Hotel sobre as histórias. Pesquisa informal. Menino, não tem cara de história naquele hotel. Tem, né? Gente, todo mundo... Nossa, o Lucas fez igual um fantasma que agora tem. Você conhece a história do agachadinho? O agachadinho é o pior dele. Por favor, conta a história do agachadinho. É só o agachadinho. É um menino que diz que morreu lá. E que ele fica nos cantos agachados. Se eu ver um menino agachado lá hoje, você vai ver comigo. Vou na sua casa. Tá, não. Eu sei que vai ver ele. Eu tô andando naquele corredor, parece um agachado, eu morro, gente. Não tem condição. Eu morro na hora, tal. Todo mundo fala que tem gente. Eu não boto muita fé nessas histórias, mas eu sou uma pessoa que, assim, se falar pra mim, loira do banheiro, eu não duvido de nada. E nossa, eu acho que eu nunca vi um espírito, porque se eu ver eu e ele tá no mesmo plano. Eu falei isso na hora, gente, na hora. Eu sou cagão mesmo, eu falei isso mesmo. Não... Eu não acredito, mas se aparecer... Você aparece justamente, aí você não acredita no que você aparece? Eu falei isso na hora. Afonso, ó, pra você uma lembrancinha nosso presente. Olha, que lindo, muito obrigado. Colocarei no lugarzinho querido. Vocês estão vendo? Tá as gravatas.
Pra você lembrar da nossa prosa. E se lembrando, gente, o FLI vai ser nos dias... Entre 11 e 15 de maio, quarta a domingo. Todo mundo, contando todo Online. mundo lá. Não perca, viu, gente? Isso. Tem mais alguma coisa que você queira? Quem quiser lançar o seu livro, importante, também que você perguntou, pode lançar o seu livro no FLI gratuitamente. Inclusive não precisa necessariamente entregar a livraria, chega lá e pode vender o seu próprio livro, receber o seu recurso, passa um Pix lá na hora e pronto, tá? É só marcar, só entrar no site fliaraxá.com.br, tem lá um link, marque seu lançamento de livro presencial, vai na livraria e vende. Gente, que doido. E é isso, né? É isso, Afonso. Prazer. Obrigada. Antes de fechar, eu queria que você, com toda essa experiência que você tem, deixasse uma mensagem que você acha que marcante, ou algo que você queira deixar para as pessoas. Bem, antes de lançar, minha obrigação é agradecer aos patrocinadores do Fliaraxá, né, a CBMM, o Itaú, a CEMIG e a Rede Mater Dei de Saúde. Agradecer também todos os parceiros que tornam possível, Prefeitura, Fundação Calmon Barreto, Academia Brasileira é bom, né? Araxaense de Letras e tantos parceiros que ao curso desses 10 anos tornaram possível o festival acontecer. E terminar falando que compareçam lá, eu vou estar lá, vai estar todo mundo lá e sempre lendo, né? A leitura que transforma as pessoas. É isso, foi um prazer te receber aqui. Você tá aqui com a Muito gente. obrigado por ter aceitado o nosso convite. É isso, pessoal. Até a próxima terça, às 8 horas. E cuidado com o agachadinho. Cuidado com o agachadinho. Aguardamos vocês.